Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui mais uma vez. Nesse vídeo a gente vai estar falando um pouquinho sobre renovação da CNH, né? Gera-se um pouquinho de dúvida aí nos alunos, né? Nas pessoas, né? De uma forma geral, quanto à renovação. Ainda mais que mudou a lei agora, né? Tá recente, de 2020 para cá, teve umas mudanças aí no código, ao qual a renovação ela passou-se para maior tempo, né? Desde que você tenha uma idade suficiente aí para poder atingir essa nova mudança, tá bom? Então nós vamos estar falando sobre essa parte de renovação da habilitação, tá bom? Mas antes de ir ao vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar os sininhos, compartilhar, comentar, seguir a gente nas redes sociais também. E espero que vocês estejam gostando dos nossos conteúdos, tá bom? Então vamos ao vídeo. Nessa parte, quando a gente fala de renovação da habilitação, nós temos que ter alguns cuidados, né? Em questão, assim, principalmente quando se fala de idade, né? E vou dar algumas dicas também de provas, né? Que pergunta, né? Sobre essa parte de renovação. Então, para vocês ficarem atentos às pegadinhas, tá bom? Então, quando a gente fala de renovação, deixa eu só pegar a caneta aqui. Vamos falar primeiro da PPD. Muitos alunos ficam na dúvida quando a gente fala sobre a PPD. Então, quando a PPD ela vence, eu preciso renovar o exame médico também? Não, né? Então, a resposta é não. Quando a PPD ela vence, o que é PPD? Permissão para dirigir. Essa permissão para dirigir é a primeira habilitação que você pega quando você tira a sua habilitação, né? Sua primeira habilitação. Então, essa habilitação ela tem validade de 1 ano, né? Então, você precisa aí ficar 1 ano com ela, sem cometer infração gravíssima, sem cometer infração grave ou 2 médias. Qualquer uma dessas infrações, se você cometer durante o período da permissão, você perde ela, tá bom? Então, nesse caso, quando ela vencer, quando fizer 1 ano, você vai precisar renovar apenas, você vai precisar fazer somente a parte de expedir a taxa da carteira definitiva, pagar e ela chega na sua casa, tá bom? Então, a carteira ela vai chegar no mesmo endereço aonde a sua PPD inicial chegou. Chega a sua definitiva também. Não fique esperando que o Detran mande a sua definitiva com o braço cruzado, porque ele não vai mandar de graça, tá? Então, tem que pagar a taxa para a carteira chegar. Nada nessa vida é de graça, viu? Então, partindo do Detran, então a gente precisa aí pagar essa taxa justamente para a gente poder receber a sua definitiva, beleza? Quando a sua definitiva chega, aí sim você precisa ficar atento à data de validade. Por quê? Porque tem algumas pessoas que demoram a concluir o processo da PPD, né? Principalmente por conta desse período de pandemia. Aqui no estado de Minas Gerais, pelo menos, o Detran prorrogou os processos aí, né? Alguns processos aí estão estendidos até 31 de dezembro desse ano. Então, quando a gente fala de processos antigos, vamos pôr aí de 2020, por exemplo, né? Pessoas que estavam com pautas abertas aí de 2020, que ainda estão valendo, fizeram o exame médico lá em 2020, né? Então, até mesmo antes da lei nova ela entrar em vigor aí, que valia já os 10 anos aí de exame médico. Então, teve pessoas, por exemplo, que ganharam 5 anos de exame médico. Então, se foi em 2020, vamos contar o 2020, 21, 22, 23. Aí, vamos supor que agora a pessoa tirou a carteira. Então, tá na PPD. E aí, de repente, chegou a PPD para mais 1 ano. Então, venceu em 2024 a PPD. A definitiva da pessoa vai chegar com mais 1 ano de validade só. Aí, tem aluno que chega pra gente e fala assim: nossa, Diana, mas minha habilitação já chegou vencendo. Mas é porque você fez o exame médico lá em 2020 e na época que valia só os 5 anos ainda, tá bom? Então, essa primeira renovação é de quando você fez o exame médico e psicotécnico para abrir processo para tirar a carteira. Então, por isso que quando a sua habilitação chega, você acha que você está ganhando menos tempo, mas não é. É porque é de quando você abriu o seu processo anterior, tá bom? Tem pessoas que demoram tanto tempo para poder tirar a carteira e vai aproveitando o exame médico que está em aberto, né? Vai dando só reinício na pauta. E aí, quando chega a PPD já chega vencendo, né? Já teve caso da pessoa tá com PPD, chegou hoje e vence para daqui 2 meses. Aí tem que renovar o exame médico. Por quê? Porque nesse caso o exame médico da pessoa é antigaço, é bem anterior aí ao processo que ela já estava ali concluindo ali final.
tá bom? Mas tirando esses processos aí que delongam, né, o processo normal é PPD vale 1 ano, acabou o PPD, paga a definitiva, chega a definitiva, você tem o restante aí de mais o período do seu exame médico, né? Se foi da época de 5 anos, você vai ter aí 1 ano de PPD mais 4 de definitiva, né? Se já é do período novo agora da lei nova, você já renovou da PPD 1 ano, mais 9 anos depois para renovar o seu exame médico, tá bom? Então, não sei se gerou dúvida aí ainda, mas se precisar a gente explica, tenta explicar de uma outra forma aí, tá bom? Então, a sua PPD, quando que você vai, o que você tem que fazer? Quando ela vence, né, após 1 ano então, aí você precisa somente pagar a taxa, ela vai chegar na sua casa, beleza? E os anos agora, né? Então, variou um pouquinho agora sobre a CNH, né? Falando já de CNH, que é a definitiva, a gente tem algumas variações aí quanto à idade, né? Então, presta atenção na frase, ó. A cada 10 anos para condutores inferior a 50 anos de idade. Ou seja, se você tem até 49 anos e 11 meses e alguns dias, você consegue renovar a sua habilitação para até 10 anos, tá? Se você já fez 50 anos, você só vai conseguir renovar agora de 5 em 5, tá bom? Então, você vai ganhar 10 anos aí, caso você tenha até 49 anos de idade, beleza? A cada 5 anos, para quem tem, ó, igual ou superior, né? Risquei até em cima, ó. Então, igual ou superior a 50 anos ou inferior a 70. Então, como que fica essa idade, ó? Igual ou superior. Então, de 50 anos para cima ou inferior a 70. Ou seja, você tem até 69 anos. Nesse caso, você vai renovar a sua habilitação de 5 em 5 anos. Beleza? Esse outro aqui, ó. A cada 3 anos para condutores igual ou superior a 70. Então, de 70 anos para cima, já vai ser de 3 em 3 anos, tá? Isso varia? Esse tempo de renovação pode variar também? Ah, mas o médico me deu só 3 anos e eu tenho 30 anos de idade. Ah, o médico me deu 5 anos e eu também tenho 35 anos de idade. Exemplo, o médico ele tem todo o poder, né? Ele tem toda a legalidade de te dar menos tempo de habilitação, desde que ele ache que você precisa passar pelo médico novamente, com mais frequência. Às vezes ele percebeu alguma dificuldade na visão, ele viu alguma doença mais, vamos falar, uma doença crônica ou degenerativa, ao qual ele vai precisar te ver com mais frequência. Então, nesse caso, ele pode te dar menos tempo sim, tá? Então, pode ter acontecido em algumas pessoas. O psicotécnico, né, quando você também faz o psicotécnico, o psicólogo, ele pode te dar um tempo menor também. Ao invés de ser os 10 anos aí de habilitação que você teria de médico, ele te dá 5 anos só de psicotécnico. Aí você vai precisar renovar só o psicotécnico, né? Então, passou 5 anos aí, renova o psicotécnico, vai chegar uma outra habilitação de novo, com mais 5 anos do médico que você tinha feito anteriormente, entendeu? Então, nesse caso, eles têm esse poder, né, de diminuir ou até mesmo de rebaixar carteiras, né? Então, depende muito do médico. Às vezes, você aposentou por invalidez, você tinha categoria AE, né? Então, nesse caso, se você aposentou por invalidez, quer dizer que você não vai precisar mais trabalhar com sua carteira. Então, nesse caso, o próprio médico lá vai rebaixar a sua habilitação da E para B, por exemplo. Você só pode dirigir particular agora, só o seu carro particular, só para curtir, só para viajar, tá bom? Então, ele tem esse poder também, beleza? E por último, aí nós temos uma observação, né? O que é essa observação? Quando a sua carteira vence, você tem até 30 dias para você poder dirigir com a sua habilitação vencida. Passados 30 dias, você estará cometendo uma infração gravíssima. Então, você precisa renovar a sua carteira em até 30 dias. Né? 30 dias é bastante tempo. Carteira demora uma média de 10 a 15 dias, nem chega a isso tudo. Né? Às vezes a carteira já chegou na sua casa. Se você tem a habilitação carteira digital, né? Assim que você faz exame médico, passa um dia ou 2, já atualizou no sistema também. Então, você consegue já ver ela atualizada. Só a física que não chegou, né? Então, você... mas já fez o processo de renovação, né? Você mostraria o guarda ali no caso de blitz ali, né?
Para quem exerce atividade remunerada, o que exerce atividade remunerada? Você trabalha com sua carteira. Aí tem um campo de observação na habilitação que vem lá que você exerce atividade remunerada, é o EAR, né? Então, para quem exerce atividade remunerada, precisa renovar exame médico e psicotécnico sempre que for renovar a habilitação. Então, toda vez que for fazer exame médico, vai ter que fazer o psicotécnico também, porque você trabalha com a carteira, tá bom? E para condutores que têm categoria C, D e E, é obrigatório fazer o exame toxicológico. Então, não é opcional. Você tem que fazer o toxicológico para levar no dia que você for fazer o exame médico e psicotécnico. Caso você reprove no exame toxicológico, né, o toxicológico é para ver se você não tem nenhuma substância entorpecentes, drogas, né, ribites da vida aí que o pessoal costuma tomar, né? Caso apareça no seu exame toxicológico, você fica 90 dias de suspensão, tá bom? Então, o toxicológico ele é obrigatório nos casos de renovações, é obrigatório nos casos de mudança de categoria, né? Se você tem B, vai passar para C, ou tem B, vai pular para D, ou se você tem C ou D e vai pular para E, você precisa fazer o toxicológico, é obrigatório, não é opcional, tá? Então, o toxicológico também, ele vence de 2 anos e meio em 2 anos e meio. Então, a cada 2 anos e meio em 2 anos e meio, você precisa renovar só o toxicológico, tá? O próprio laboratório já lança o resultado no sistema do Detran, tanto que na carteira digital atualiza. E é só na carteira digital que você consegue ver o seu exame toxicológico. No sistema da autoescola, a gente não consegue consultar qual que é a data do seu toxicológico, tá? Então, para quem não tem ainda, baixa a carteira digital, que é muito útil nesses casos, principalmente nesses casos, tá bom? Mas lembrando que a carteira digital no telefone, ela não substitui a carteira física, viu? Num caso de blitz, se o guarda não tiver o sistema informatizado para poder consultar, ele vai te pedir o físico, e aí você é obrigado a mostrar o físico. Caso você não esteja com o físico, você pode ser multado, tá bom? Então, essas aí são as nossas dicas aí para renovação de habilitação. Espero que tenham gostado. Então, pessoal, gostaram? Espero que sim. Aguardo vocês aí no próximo vídeo. Não se esqueça de compartilhar, comentar, curtir e se inscrever no nosso canal, tá bom? Até o próximo vídeo.